TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Internacional empata fora, o Grêmio perde em casa e neste fim de semana tem a LAF pela Série Ouro. É agora no Papo de Boleiro. E o fim de semana é de jogo nas quadras Diogo Botti, tem futsal, tem a LAF pela Série Ouro. A LAF enfrentando o Cachoeira, Márcio, uma lanterna hoje da competição, ainda não tem pontos o time do Cachoeira Futsal. E a LAF tem esse compromisso em casa e volta a jogar no Complexo Esportivo da Univates. Todas as chances aí de fazer mais 3 pontos na competição. Não que o adversário é um adversário que ainda não se mostrou nessa Série Ouro. Então a LAF com algumas reformulações, tem algum elenco aí, algumas lesões e tal que preocupam, mas a LAF deve estar aí com um time, vamos dizer assim, que dê para fazer a vitória contra o Cachoeira. Não é essa a maior preocupação da LAF, né? Não é. A colega Helena Bazege hoje entrevistou o presidente Alexandre Heisler e tem preocupações financeiras hoje na LAF. A gente vem falando que o torcedor precisa apoiar, a iniciativa privada precisa abraçar o time da Lajadense e está o resultado. A LAF tem sérios problemas financeiros, não se sabe realmente o nível dessa preocupação, né, em que ponto pode chegar. Fala-se até de repente que o clube poderia estar fechando as portas no final ainda, num futuro bem próximo, mas a gente torce que isso não aconteça. Mas realmente tem um problema financeiro sim, envolvendo os jogadores, comissão técnica, e a LAF busca aí com a sua gestão ali, com os seus dirigentes, sanar esse problema, pelo menos parte dele, num curto período de tempo. É uma pena, a LAF que tem destacado o Lajeado e o futsal aqui da região, em todo o país, agora com a Liga Nacional, né? Bom, qual é o horário do jogo? O jogo 8 horas. 8 horas com o Complexo Esportivo da Univates. Tudo bem, você está convocado então para acompanhar a LAF e o Cachoeira. Cachoeira Futsal. Lembrando que o ingresso sempre da Série Ouro é bem mais acessível que o da Liga Nacional, então o torcedor precisa comparecer e ajudar lá, porque depois que fechar a porta, meu amigo, não vai voltar mais. Não adianta reclamar e fazer aquela novela, que a cidade não tem nada, que não sei o quê, e ficando nas redes sociais, que é só isso que a gente vê. É verdade. Bom, e quem está nas redes sociais e está indignado com a sua defesa é o torcedor tricolor, Diogo Botti. O jogo que me pareceu o mais óbvio de todos, que seria a vitória do Grêmio, acabou com uma derrota. Foi muito mal no joguinho aquele, mano. Eu tava com peso do Grêmio, assim, né? Postei todas as fichas, Luan, Everton, Douglas, todo mundo negativo, -1. Deus, foi um desastre. Errou tudo. Desastre. Havia até flauta hoje, esses colegas nossos aqui. Mas o certo é que o Grêmio realmente teve a questão do problema da arbitragem mesmo, um pênalti discutido aí em cima do Dagoberto, que o Sandro Meirahit acabou marcando, no Bressan, que recebeu até o segundo cartão amarelo, acabou expulso no lance. Para muitos não foi nem a penalidade, muito menos a falta. Então, realmente, tem esse problema aí. O Grêmio acabou perdendo 2-1 para o Vitória, mas, novamente, não adianta só culpar a arbitragem. O Grêmio teve problemas muito defensivos. O primeiro gol do Vitória, anotado pelo Chiesa, foi na bola aérea, que é a principal deficiência do Grêmio aí, com a defesa titular, com a defesa reserva, com o goleiro titular, com o goleiro reserva, não interessa. O Grêmio toma gol de bola aérea em qualquer jogo. Tomou mais um. O Chiesa abriu o placar, depois fez 2-0 com o Diego Renan de pênalti, e o Grêmio foi descontar no segundo tempo. Com um jogador a menos, ficou mais complicado, mas o time foi para cima, teve uma ótima chance aí aos 46 minutos, com o Luan disparando sozinho, ficando cara a cara com o goleiro, botou para fora com o Fernando Miguel aí, ex-goleiro do Lajadense aqui. Então o Grêmio pecou na defesa, pecou no ataque e culpou a arbitragem. Então a gente precisa rever o que realmente aconteceu nessa primeira vitória gremista nesse ano no Brasileirão. É derrota, né? Na arena, desculpa. Isso. Nem o Luan salvou, então. E o Luan, né, cara? O Luan achei, não, agora ele vai fazer o gol e vai se consagrar, me consagrar. Não deu. Ó, vamos ver os gols, então, os 2 do Vitória e este gol do Grêmio. O Grêmio perdeu por 2-1 na noite da quinta-feira.
E quem explica essa derrota é o Roger. Toma que a bola é tua agora, companheiro. Roger, primeiro, boa noite. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que foi o jogo em si, né? Essa derrota. E aproveitar e emendar uma outra pergunta. No momento em que foi pênalti ali, que foi marcado o pênalti, que gerou o segundo gol, você já fez a substituição pela expulsão do Bressan, colocando o Hermes. Naquele momento, não era de daqui a pouco retirar um dos volantes, o Ramiro ou o Wallace, para manter o Everton, já que, em tese, aí iria o segundo gol e teria que buscar o resultado? Não vi naquele momento, né, que seria a substituição adequada. Né, entendia que tinha que recompor ali, da mesma forma como o Marcelo entrou no outro jogo, entrou bem, né, colocar um jogador de ofício, né, e com a menos não dá para fazer, não dá para jogar dois volantes. É muito campo para se marcar. Eu preciso de pelo menos 3 jogadores com poder de marcação para eu conseguir cumprir a lateralidade do campo. Né, com 2 não dá. Então, na minha opinião, era a estratégia mais adequada, né, e se provou certa, né, porque nós continuamos dentro do campo, né, do Vitória, mesmo depois dos 2 gols, e o segundo tempo inteiro, da mesma forma. Né, a substituição do Ramiro, justamente porque eu estava com os 2 amarelados, e eu não podia perder mais gente. Né, talvez se o jogo fosse fora e eu estivesse na frente, com um jogador a menos, né, não tiraria a velocidade, né, para justamente explorar os contra-ataques. Né, eu precisava dedicar ter sustentação defensiva para conseguir tentar, pelo menos, empatar. Roger, o efeito do pênalti, da situação de extrema reclamação do Grêmio e de opiniões muito mais de que não houve pênalti do que propriamente que o árbitro tenha tido razão, houve uma consequência emocional no time, numérica, mas o Grêmio, quando tinha 11 contra 11, o Grêmio perdeu chances, teve domínio inicial do jogo e perdeu chances importantes. Talvez não seja a primeira vez que isso acontece no início de jogo, mas a consequência hoje parece ter sido mais grave. Quando muito se falou que a defesa do Grêmio preocupava, que a dupla de área, a bola aérea, por vezes tu também não tem uma certa preocupação com jogadas que não sai o gol na hora que o time está melhor e depois isso aí compromete até para que haja problemas com a arbitragem, outro tipo de problema? São 2 preocupações, né? Uma quando não se cria, né? E outra quando se cria e a gente desperdiça. Não, a gente iniciou o jogo bem, criamos e poderíamos ter saído na frente e seria certamente um outro jogo, porque a proposta que o Vitória veio foi nitidamente, né, para contra-atacar. À medida que conseguiu o seu gol, aí reforçou mais a sua estratégia. Né, mas assim como nós demonstramos eficiência em outros jogos, né, que nos deram a vitória, né, hoje a gente criou muito mais e a nossa eficiência não foi alta. O que prejudicou, né, o nosso rendimento, né, foi o jogo com a totalidade dos eventos que aconteceram nele. Como eu disse, a penalidade, né, prometi que não ia falar a respeito disso, que parece choro de perdedor. Mas é o terceiro pênalti contra o Grêmio em três partidas seguidas. Pois bem, né, não fizemos o nosso gol e isso acaba reforçando a confiança da estratégia do adversário à medida que consegue se manter com a defesa sustentada. Mas mesmo assim, eu acho que no segundo tempo, mesmo com a menos, a gente mostrou poder de reação e um lance definitivo teve nos pés do Luan, né, e acabou sendo desperdiçado, mas faz parte. Deixamos 3 pontos em casa, temos que recuperar fora. Se do lado do Grêmio perdeu em casa, isso é ruim. Do lado do Colorado não é tão bom, mas pelo menos trouxe um empatezinho lá de Curitiba, Diogo. Pois é, 1-1. Na verdade a sequência preocupa aí do Inter, foram 2 jogos fora de casa, diante de adversários que historicamente não vão lutar por muita coisa nesse Campeonato Brasileiro, diante do derrota para o Figueirense e empate com o Curitiba. Ontem o Inter acabou cedendo o empate, estava vencendo com o gol do Anderson, acabou cedendo empate na segunda etapa aí, gol do zagueiro do Curitiba. Certo é que o Inter aí viu o Palmeiras disparar um pouquinho na liderança do campeonato, foi a 22 pontos, o Inter ficou travado nos 20 e agora já pensa no próximo jogo no Beira-Rio para buscar reencontrar, pelo menos encostar no time paulista.
É isso aí, Internacional, mesmo que ganhasse, muito difícil seria conseguir a primeira colocação. Tinha que dar uma de Alemanha, assim, né? Olha lá, né? Então, 7 dava. Vai ter que ser a 1, né? Senão... Então vamos dar uma olhada nesses 2 gols. Gol do Internacional primeiro e depois o gol do Coritiba, garantindo um empate lá no Couto Pereira. E se ficou no 1-1 com Coxa, nós tivemos Grêmio 1, Vitória 2, Internacional 1, Coritiba 1. E qual foi o outro jogo de ontem, Diogo Botti? O outro jogo de ontem, quer me que derrubar aqui, né? É óbvio que eu não tenho outro jogo. Foi o Corinthians. Não, São Paulo Sport 0x0. É isso aí. Também tinha alguns do São Paulo ali, não deu certo no joguinho. São Paulo Sport no Morumbi, o que tu acha que vai dar? Era outro. Não é 0x0, né? Lógico, é o último resultado que tu vai pensar. 0x0. Era outro jogo igual do Grêmio, né? Esse aí tá definido, né? Não definido, não tá. Não tá, bem pelo contrário. Bom, então, com esses resultados, encerrou a rodada. Nós vamos começar uma nova rodada no fim de semana. Uma rodada com chances para dupla aí, Grenal, de repente voltar e reencontrar o caminho das vitórias. Né? O Internacional recebe no domingo o Botafogo no Beira-Rio. O Grêmio sai contra o Atlético Paranaense. São 2 adversários que, teoricamente, assim como o Coritiba, o Figueirense que o Inter enfrentou, e assim como o Grêmio pegou o Vitória em casa, são adversários que não vão a muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. Então, chance para dupla aí. Para a dupla retomar a vitória e reencontrar os 3 pontos para não deixar o Palmeiras disparar na liderança. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo complicado, enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão. É isso aí, o Cruzeiro que ganhou nessa rodada do meio de Fez semana. 4 na Ponte Preta, fora de casa. E subiu, né? Saiu daquela última esboçou uma reação, né? O Cruzeiro colocação. tem muita gente chegando, a gente está falando do Rafael Sobis, está acertado, ele deve desembarcar aí na Raposo, tenta também o Ábila, aquele atacante que jogou a última Libertadores pelo Huracan, também está certo, então o Cruzeiro se reforça aproveitando essa janela de transferências. Bora para os outros jogos? Vamos lá então, começa no sábado, portanto amanhã, 19 horas com Cruzeiro e Palmeiras, e às 21 horas tem Corinthians e Santa Cruz. Esse tá também, né? Joguinho também, fácil apostar no Coringão ali, né? Joga tudo aí pra te ver vai lá. Vai parar. No domingo, então. O nome do Santa Cruz, aquele que marca gol. Grafite. Fazer 2 grafites. No domingo, então, às 11 horas tem América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico aí, lá no Independência. Às 16 horas tem Vitória e Ponte Preta, mesmo horário para Flamengo e Fluminense, Santos e São Paulo, Inter e Botafogo e Atlético Paranaense e Grêmio. Todos esses jogos às 4 da tarde. Às 18h30 tem Figueirense e Coritiba, mesmo horário para Sport e Chapecoense. Flamengo que entrou no grupo dos 4, né? O Flamengo vem muito bem, vem numa recuperação bastante interessante. Por incrível que pareça, depois saiu o Muricy Ramalho, né? Pois é. Nessa partida agora com o Fluminense, conta com o reforço aí do Paulo Guerreiro, que retorna depois de disputar a Copa América. Muito bem, então nós temos primeiro lugar Palmeiras, segundo lugar Internacional, terceiro é o Grêmio e o quarto agora é o Flamengo, metendo um carioca no meio desse grupo de paulistas e gaúchos. O São Paulo caiu para quinto. É isso aí. Do meu destaque agora, fazer uma ressalva aí nesse final de semana, é a final da Copa América, 21 horas do domingo, Argentina e Chile reedita a mesma final do ano passado da Copa América do Centenário. O jogo vai ser lá em Nova Jersey. E tem coisa boa também. Eu não vou nem falar da Argentina, né? Tem coisa boa lá na Europa? Tem a Eurocopa, começa às 8h de final, o jogo começa amanhã, às 10 horas tem Suíça e Polônia, à 1 da tarde tem País de Gales e Irlanda do Norte. A boca isso daí. Bom pra ver o Bale, né? Quem gosta aí de ver o Real Madrid. Às 4 horas da tarde tem Croácia e Portugal, esse é um jogo bom. Domingo tem França e Irlanda às 10 horas da manhã. À 1 da tarde tem Alemanha e Eslováquia. E às 4 horas da tarde, Hungria e Bélgica. Muito bem. O jogo mesmo vai acontecer na segunda-feira com Itália e Espanha. Esse poderia ser a final, né? Quase isso. Este é o fim de semana que está repleto de atividades para você. A mais importante, lógico, e mais fácil de acompanhar é a LAF e Cachoeira pela Série Ouro às 8 da noite no Complexo Esportivo da Univates. Mas lógico, tem todas esse outro leque, né? É verdade. O cardápio o sofá vai ficar
a Foi marca, assim, né? É isso aí. Nós voltamos na segunda-feira com os resultados do fim de semana, tudo que aconteceu no esporte, depois da redação informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.